Meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez aqui estamos para dar continuidade ao que paramos lá na sala de aula, né? Estamos diante da conclusão da quarta lição, do quarto módulo do nosso curso, e o assunto em apreço é Teologia da Educação Cristã, né? Nós passamos esse mês falando a respeito de ensinar, de ensino, professor, aluno. A verdade é que o ensino teológico está por toda a Bíblia. E, sinceramente, eu não tenho palavras para dar uma definição satisfatória do que é ensinar. Alguns dizem que ensinar, gramaticalmente falando, é um verbo. Outros dizem que eclesiasticamente falando é um ministério. Outros dizem que profissionalmente falando é uma profissão. Eu sempre falo que ensinar é tudo isso e muito mais. Ensinar é uma arte. É uma arte que remonta a tempos muito distantes. Ensinar é uma arte que tem sua origem em Deus. O primeiro ensino teológico, eu sempre falo nas minhas prédicas que ocorreu no Jardim do Éden, onde o professor foi o próprio Deus, né? Assim como um professor de escola dominical lecionando para o único aluno, Adão, né? E ali o Senhor deu um ensino expositivo e audiovisual ao mesmo tempo, né? Ele leva Adão pelo paraíso e começa a dizer a Adão, olha, de todas as árvores você pode comer, dessa, daquela, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que comer, certamente morrerá. O homem desobedeceu e os resultados todos nós sabemos. Mas sabemos também que o nosso Deus é um Deus misericordioso, não deixou de desistir do homem, né? E no decorrer do tempo tem levantado pessoas para ensinar, de acordo com a capacitação de assimilação e da cultura de cada povo. Antes de haver a palavra escrita, o ensino era de forma oral. Os pais transmitiam para os filhos, e isso se perdurou, esta maneira única de ensino, por cerca de 26 séculos, né? Nos dias de Moisés, é que temos notícia dos primeiros ensinos, né, para grupos de pessoas, mas o ensino majoritariamente de pai para filho, a exposição oral, ainda era unanimidade, né? Nos dias dos sacerdotes e dos profetas é que começam as reuniões públicas de ensino. O sacerdote ele tinha a missão de ser intermediário entre o povo e Deus. O profeta tinha a missão de ser intermediário entre Deus e o povo. No cativeiro babilônico, o povo foi para a Babilônia e lá surgiram as sinagogas, tão mencionadas no Novo Testamento, né? As sinagogas eram casas, lugares consagrados ao ensino secular e religioso. Filho de Alexandria nos informa que nos dias de Jesus Cristo tinha cerca de 500 sinagogas em Jerusalém. Os judeus voltaram do cativeiro, e depois que voltaram do cativeiro, homens como Esdras, Neemias, principalmente Esdras, deram grande contribuição no ensino da palavra de Deus. Mas foi nos dias de Jesus que o ensino teve o seu ápice, né? Jesus ele foi mestre por excelência, porque ensinava não somente com palavra, mas principalmente com a vida. Jesus revolucionou a maneira farisaica de ensinar, né? Jesus usou praticamente todos os métodos de ensino da pedagogia moderna, né? 2/3 do ministério de Jesus foi dedicado ao ensino, pois das 90 vezes que alguém se dirige a ele no Novo Testamento, cerca de 60 vezes são lhe chamando de mestre. Após o Calvário, antes de ser assunto ao céu, deixou uma missão para a igreja: e de fazer discípulo, ensinando a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja primitiva cumpriu peritoriamente essa missão.
em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 42, nos é informado que eles não cessavam de ensinar no templo e de casa em casa. E por 2 ou 3 séculos a igreja se perdura nesse ofício tão glorioso que é de ensinar a palavra de Deus. Depois a igreja caiu nos dogmas romanos, mas a partir da reforma protestante, a igreja traz de volta, né, o ensino genuinamente bíblico através de homens como Lutero, Calvino e muitos, John Knox e muitos outros, né? A escola dominical, como conhecemos hoje, só veio surgir no finalzinho do século XVIII. A primeira lição de escola bíblica dominical foi ensinada dia 20 de julho de 1780, na cidade de Gloucester, na Inglaterra, né? O fundador foi um jornalista inglês por nome de Robert Hagin. Ele se compadecia em ver as crianças da sua cidade perambulando pelas ruas, e ele também trabalhava no presídio local da cidade, e ele chegou à conclusão que se não fizesse alguma coisa, mais cedo ou mais tarde aquelas crianças estariam ali como clientes daquele presídio, né? E aí ele começa a escola dominical com auxílio do pastor batista William Fox, e durante 3 anos a escola funcionou em caráter experimental. Quando foi no dia 3 de novembro de 1783, ele publicou um artigo no seu jornal, no Gloucester Journal, falando das mudanças ocorridas na vida daquelas crianças. Até hoje, dia 3 de novembro é considerado o dia natalício da Escola Bíblica Dominical. Aqui no Brasil, a primeira reunião de Escola Bíblica Dominical se deu no dia 19 de agosto de 1855, na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, né? Coincidência ou não, o nome do fundador também era Robert, só que Callen. Ele e a sua esposa, Sarah Poulton Callen, que eram da igreja congregacional, né? E hoje a escola bíblica está por todo o mundo. Um artigo da CPAD de 1990 afirmava que a escola dominical já tinha cerca de 150 milhões de alunos matriculados em todo o mundo, né? E tudo que Deus faz é com um propósito. Com a escola bíblica dominical não é diferente. A escola também surgiu com um propósito. A escola dominical veio ao mundo com um propósito tríplice. Primeiro, ganhar almas para Jesus. Segundo, edificar seus membros. Terceiro, treinar o cristão para o serviço do mestre. A pergunta é, será que a escola tem atendido seus objetivos? Quantas pessoas você conhece que aceitaram a Cristo numa escola dominical? É claro que a escola não tem atingido o objetivo para o qual foi criada, pelo menos no nosso segmento pentecostal. E isso se dá por algumas razões óbvias. A escola bíblica, que para funcionar bem, ela tem que ter organização. Organização pessoal, organização material e organização funcional. Eu vou deixar essas duas de lado e vou me deter na organização pessoal. O que significa organização pessoal? Uma liderança definida. A criança, principalmente, ela precisa saber quem é quem na escola dominical. E dentro dessa liderança definida, aí é que entra o personagem principal do corpo de obreiro da escola dominical, que é o professor da escola dominical. A escola ela poderá ter tudo, se o professor falhar, ela falha em sua missão. Por isso, no decorrer dessas aulas que precederam essa aqui, nós apresentamos de forma prática e objetiva algumas responsabilidades inerentes, algumas características necessárias de um bom professor de escola dominical, como os irmãos acompanharam aí. Primeiro, nós dissemos que ele precisa conhecer a Bíblia, ele precisa conhecer a lição a ensinar, ele precisa ter um conhecimento intrapessoal, ou seja, um conhecimento de si próprio. Ele precisa ter um conhecimento interpessoal, de pessoas, né? E aí, na aula atrasada e passada, nós passamos quase 2 aulas mostrando
as características de cada grupo de idade, né? Mas tudo isso é importante, mas não é tudo. De nada adianta o professor conhecer Bíblia, o professor conhecer a matéria, o professor conhecer a si mesmo, o professor conhecer as características de grupos de idade, se ele não tiver metodologia de ensino, que é onde nós paramos na aula passada, né? O professor que se preza, ele precisa ter metodologia. O que são métodos? São modos de se conduzir o ensino que se tem em mira. São meios para se chegar ao fim. São caminhos para se atingir um alvo. A pedagogia moderna classifica cerca de 10 métodos, né, de ensino que poderão ser usados em sala de aula. E felizmente o professor Reginaldo Cruz, ele cita todos os 10 aqui, e é o que eu quero tratar de forma prática e objetiva com você. Aqui não tem nada ensaiado, não será feito nenhum corte, é tudo natural aqui ao vivo com os irmãos. Eu não estou fazendo esse vídeo para ganhar curtidas, para ganhar likes. Isso aqui é específico para um grupo de alunos na Assembleia de Deus Ministério Nova Aliança, aqui em Goiânia, e eu espero deixar uma contribuição, né? Qual é o primeiro método de ensino que o comentarista cita aqui? É o método de preleção. Esse método também é conhecido como método de exposição oral, ou método expositivo. Nesse método, o professor, ele se coloca diante da classe e apresenta o assunto que ele tem em vista, né? Esse método foi largamente usado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, principalmente no Sermão do Monte, né? Onde Jesus ali fala para um grupo. É um método que tem vantagem e tem desvantagem, assim como todos os métodos. A vantagem desse método é que pode oferecer resultados positivos, falando para um grande número de pessoas simultaneamente, né? A segunda vantagem é que um professor articulado, ele tem probabilidade de expor seus conhecimentos diante da turma, né? Mas nem tudo são flores, né? Esse método, as desvantagens dele, ele não pode de maneira nenhuma ser apresentado nas classes infantis, né? E mesmo nas classes a partir de 15 anos de idade, o professor Reginaldo coloca 18, eu achei que ele exagerou. A partir de 15 anos de idade, pode-se usar o método de preleção, mas mesmo assim com reserva. Ele nunca é bom ser usado sozinho. Sempre com o método de perguntas e respostas, com o método audiovisual, porque então pode tornar a aula cansativa e enfadar os alunos, né? Depois desse método aqui, o segundo método que ele cita é seminário ou painel, né? Nós aconselhamos esse método passamos em sala de aula para o aluno fazer em casa e ser apresentado na escola dominical no domingo seguinte, uma vez que toma muito tempo. Qual é o objetivo desse método? Segundo o comentarista, esse método, o objetivo é incentivar a participação em turmas grandes ou pequenas, né? É um método, já que no método de preleção, o aluno fica como um sujeito passivo. Nesse aqui, todos têm oportunidade de participar, né? Então, aí aqui ele dá um exemplo como que é usado esse método. Em uma lição sobre a função da igreja no mundo atual, formular um seminário onde cada participante tem 5 minutos para apresentar uma das missões da igreja. Por exemplo, nós temos uma classe aí de cerca de 25 alunos. Numa lição intitulada sobre a missão da igreja no mundo, a tarefa da igreja na terra, eu colocaria num quadro, né, e passava para os alunos levar para casa, dividir em grupo. Um grupo ia falar da missão da igreja de adorar a Deus, outro grupo sobre a missão da igreja de edificar seus membros, outro grupo sobre a missão da igreja de denunciar o pecado, outro grupo sobre a missão da igreja de anunciar, de proclamar a salvação. Esse grupo fazia o trabalho em casa e na aula que vem apresentava na igreja, né?
É claro que o professor precisa saber controlar o tempo, né? O tempo que for dado para a turma A tem que ser dado para a turma B e para a turma C, né? Observar, valorizar, não criticar aqueles que fizerem uma apresentação que não seja condizente, né? E depois agradecer a todos os participantes. As vantagens desse método. O método de apresentação de seminário e painéis é muito interessante, pois oferece aos participantes a oportunidade de apresentar-se no grupo, expondo, discutindo ideias encontradas no texto-chave aonde se encontra o ensino, né? Então, como é que se diz? É um método que dá oportunidade para todos participarem e colocar suas ideias, né? As desvantagens. Eu não diria desvantagem, como ele coloca aqui. Alguns cuidados que o professor precisa ter. Para a utilização do método de apresentação de seminários e painéis em sala de aula, é necessário tempo extra de preparação do professor, né? Então é uma coisa que tem que ser bem ensaiada e o professor precisa se programar porque vai tomar muito tempo, né? O terceiro é narração de fatos, né, de história. Qual é o objetivo desse método? Apresentar um conteúdo de forma mais direta, com o ensino embutido na história. Qual é a faixa etária, né, que é destinado esse aqui? Praticamente para todas as faixas, né? Mas ele faz mais sucesso nas classes infantis, nas pequenas faixas etárias. Pode-se contar história para todas as turmas, desde que a linguagem e os aspectos principais da história seja adequada à idade, né? Jesus utilizou-se muito desse método em várias ocasiões quando ensinava por parábolas, né? Jesus é o maior exemplo disso aqui. As vantagens desse método. A maioria das pessoas gostam de ouvir histórias e, se elas forem bem apresentadas, fornecem informações importantes e compreensível a qualquer nível de desenvolvimento, sendo capaz de contribuir significativamente para a formação do caráter de seus ouvintes, ainda que na mais terna idade. Irmãos, isso aqui, se tem algo que uma criança gosta de ouvir, é quando vê a professorinha dizendo "era uma vez", as crianças param para ouvir, né? Então faz sucesso, pode ser aplicado em todas as faixas etárias, mas nas classes de 6 a 8 anos, de 9 a 11 anos, de 12 anos abaixo, são métodos mais promissores, né? Uma vez que nessa faixa etária não pode ser usado o método de preleção, né? Porém, ele tem algumas desvantagens que o comentarista chama, eu diria, alguns cuidados que o professor precisa ter. O contador de história deve se preparar bastante com antecedência. Ele precisa memorizar, ele precisa saber bem a história, decorar, né? Pois esse método exige do narrador uma boa dicção e postura, e entusiasmo e naturalidade, além de capacidade de aprender a contar fatos, verídico ou não, com suas próprias palavras, né? Então, é um método muito eficiente para a classe de 6 a 8 anos, de 9 a 11 anos, de 4 a 5 anos, mas o professor tem que ter muito cuidado na hora de contar essas histórias. O quarto método que ele apresenta é o de perguntas e respostas. Esse método é muito eficiente. Ele também é conhecido pelo método catequético, ou método socrático, pois o filósofo grego Sócrates largamente utilizava esse método. Sócrates dizia que a aprendizagem nada mais é do que o resultado final da soma de um confronto de ideias. Sócrates nunca foi a favor do decoreba, né? Ele sempre foi a favor do ensino participativo. Qual é o objetivo desse método de ensino chamado perguntas e respostas? Permitir aos alunos a participação através da formulação e atitudes responsivas e questionamentos direcionados ao tema e estudo. Como se daria? Você, no caso, professor, elabora um tema e logo procura a resposta através dos alunos. Você coloca um tema no quadro, em pauta, e
e procura achar resposta através dos alunos. E aí é necessário que todos participem. Aqueles que você não fizer a pergunta, uma pergunta, na próxima você já passa para outros, para que todos participem. Qual é a faixa etária ideal? Ele nos indica aqui que a partir de 6 anos de idade, porque a criança já é capaz de raciocinar, né? A partir dos 6 anos, devido à necessidade de raciocínio lógico e rápido para elaborar e responder questões. Para a criança, as perguntas devem ser elaboradas em seu nível de linguagem e compreensão. Jesus usou demais esse método, né? Jesus usou demais esse método, inclusive para os discípulos, né? Ele pergunta o que as pessoas dizem, quem elas dizem ser o Filho do Homem. E uns dizem que você é Elias, outros dizem que é João Batista, e ele diz, e para vocês, quem eu sou? O método de pergunta e resposta é um método ideal para a pessoa se aproximar para evangelizar alguém. Foi o método usado por Filipe, Gilmar, que é quem está gravando para mim, para evangelizar o eunuco. O eunuco estava lendo o livro do profeta Isaías e Filipe precisava fazer uma pergunta que fosse do interesse do eunuco e dele. Olha como é que age um professor inteligente. Filipe diz, entende tu o que lê? Ele diz, como que eu poderei entender se alguém não me explicar? Estava aí a oportunidade. Filipe tirou as dúvidas dele, evangelizou, discipulou e batizou. O evangelismo mais completo de toda a Bíblia Sagrada. E onde é que está na Bíblia que ele discipulou? Não está. Quando o eunuco disse, aqui tem água, que eu impede, Filipe disse, é lícito se crer? Ele disse, eu creio que Jesus é o Cristo. Se ele cria, é porque Filipe tinha falado no decorrer da viagem. Não? Olha que coisa importante, né? Ele cita mais alguns exemplos de perguntas e respostas sobre a história dos patriarcas. Perguntar se é possível se comunicar diretamente com Deus como eles vivenciaram. Eu posso, por exemplo, colocar em pauta Abraão conversando com Deus, ou Isaac lutando com o anjo, e levantar a questão em sala de aula. Perguntar ao aluno, e hoje, é possível ou não se comunicar diretamente com Deus? Olha que coisa maravilhosa, né? É claro que dá oportunidade, tem alunos que são mais extrovertidos, outros são mais introvertidos, e o professor inteligente que sabe trabalhar, ele trabalha com todos, ele coloca todos na fogueira. Não tem negócio de professor ficar perguntando a 2 ou 3 alunos e os outros ficam lá pro campo, pelo amor de Deus. Não faça isso, você está ocupando o seu tempo de ensinar. Hein? Vantagem. Ele vai mostrar, são muitas as vantagens desse método de pergunta e resposta. O método de utilizar perguntas e respostas para direcionar o ensino ajuda a medir o conhecimento do educando e mantém sua atenção. Um aluno que sempre está sendo perguntado, ele é atento, né? É diferente do que só o professor fala e não permite. Um aluno que ele é questionado, ele é perguntado, ele está atento, mantém a atenção do aluno. Também serve como ponto de contato entre o professor e o educando. Né? É melhor, né, usar no começo ou no fim da aula. As desvantagens, né? Eu também não considero nenhuma dessas como desvantagem. É algumas dificuldades a mais que o professor terá de utilizar isso aqui. Né? Esse método exige do professor um tempo de preparo extra, já que ele terá de formular perguntas e suas possíveis respostas. Ele vai ter que ter mais tempo para preparar essas perguntas e as respostas. Ele tem que ter equilíbrio na hora de monitorar o debate, porque tem alunos que querem tomar a frente, né? Mas eu não diria como desvantagem, né? Cuidados que é inerente à vida do professor, né? O ministério do professor. O sexto método é tarefa ou workshop. Essa palavra workshop em inglês significa oficina, né? Trabalhos, essas coisas em sala de aula. Qual é o objetivo de passar tarefas para os alunos? Promove nos alunos o exercício do raciocínio e o desenvolvimento das habilidades ou valores abordados na lição. Faixa etária. É aconselhável para a criança a partir de 8 anos. Você não pode passar uma tarefa dessa para de 2 a 3 anos, de 4 a 5 anos, não tem como. A partir de 8 anos de idade, devido ao desenvolvimento do senso de responsabilidade e autonomia e iniciativa,
própria, né? Pode-se ter maior aproveitamento. Eles com turma maiores de idade poderá ter maior aproveitamento, né? Exemplo, confeccionar cartaz em grupos sobre a vida e os milagres de Jesus. Por exemplo, eu passo uma tarefa sobre os milagres de Jesus, né? Uns diz que ele operou 35 milagres, está registrado na Bíblia, se incluiu da ressurreição 36, colocar para uma turma de 9 a 11 anos, procurar na Bíblia, né, os milagres operados por Jesus e depois conversar com ele, se hoje ele ainda opera, uma vez que nós somos continuistas. Isso aqui é muito bom, né? Vantagem. Qual a vantagem desse método? É um método excelente, diz o comentarista, pois permite os educandos a aprender conceitos e valores fazendo algo relacionado ao estudo do dia. Se o professor deu aula falando sobre os milagres de Jesus e depois passar um trabalho desse para os alunos procurar na Bíblia os milagres de Jesus, só no Evangelho de João você encontra 8, né? Então, as vantagens. As desvantagens, segundo ele, é um método que exige bastante preparo do professor. Eu não vejo como desvantagem, mas só cuidados que o professor precisa ter, né? Precisa ter cuidado, exige mais tempo, o que nem todos têm tempo disponível. Existe bastante preparo do professor, que deverá planejar, explicar, incentivar e orientar e acompanhar a execução das tarefas, além de avaliar com a turma os resultados, né? Então, por isso que esse tipo de trabalho, geralmente, o professor dá aula e passa a tarefa para as crianças pesquisar em casa e só apresenta na aula seguinte. O sétimo método é o de dramatização. Esse método é eficiente demais, né? Criar um drama de um assunto, né? Qual é o objetivo da dramatização na sala de aula? Permitir aos participantes demonstrar a compreensão do ensino de forma criativa, aplicada às situações próximas ao assunto abordado, né? Para a faixa etária. É aconselhável para todas as faixas etárias acima de 6 anos, né? Quando a pessoa entende, né? Os adultos na meia-idade são mais tímidos para participar desse tipo de trabalho. Imagina você dar uma aula, você que é professor, Gilmar, sobre o nascimento de Jesus e fazer uma dramatização, uma peça, ali com o menino nascendo, Maria, José, que coisa maravilhosa. Você estava em sala de aula, quando eu ministrei o ano passado, falando da necessidade da gente estar junto, e perguntei qual era a razão porque as pessoas hoje não são mais próximas, não existe mais amizades na igreja como antigamente. Coloquei no quadro, pedi a participação e depois pedi os meninos para apresentar aquela peça, né? Você lembra, né? 2 apresentaram a peça, combinei com eles antes, a igreja, vocês mesmos não estavam esperando nada, eles pediram a palavra e disseram que tinha uma declaração para fazer, né? E aí o Gustavo chegou, pegou nas mãos do Antônio e disse: eu queria lhe dizer que a minha amizade por você é muito mais do que uma amizade comum. Eu sinto por você o que nunca senti por mulher nenhuma nesta vida. Lembra da dramatização? Eu me dei de assustado, vocês tudo ficaram olhando, né? O Genilson, teu irmão, perguntou: será que eles vão confessar que são gay? Né? E daí eu me pedi para eles falar, fiz que estava assustado, e daí comecei a trabalhar com a turma, né? Perguntei à sua mulher: o que você acharia se você chegasse em sua casa, esse seu esposo estivesse fazendo uma declaração dessa para um homem, né? Qual é a pessoa que achava normal? E ninguém, né? Ninguém achou normal. Aí eu perguntei: Davi era homossexual? Tá lembrado? Né? Davi era homossexual? Não. Pois é, que foi uma declaração que Davi fez a Jonathan, né? Quando Jonathan morreu. Quanto era maravilhoso o meu amor por ti, era mais maravilhoso do que o amor pelas mulheres. Daí eu agradeci, você lembra, aos meninos, até brinquei, ó, se eles continuassem se encontrando, não é culpa minha. E depois eu voltei para a sala de aula, ver se a dramatização tinha trazido alguma reflexão. Eu digo: mas vamos parar de onde começamos. O assunto em pauta é por que hoje não tem amizades leais entre jovens. Qual seria a razão? O povo unânime, que era o preconceito. Não foi? Entende? Através da dramatização,
nós conseguimos, né, elucidar o que através de palavra era impossível dizer, né? E aí daí eu salientei que Davi fez uma declaração há 1000 anos antes de Cristo, dizendo que o amor pelo amigo era maior do que o amor por qualquer mulher. Ninguém disse que ele era homossexual. Hoje, nos dias de hoje, em pleno século XXI, se um rapaz tiver 21 anos, não tiver nenhuma namorada, e se ele tiver um amigo, já diz que ele é gay, né? Se a menina tiver uma confidente, uma amiga de faculdade, e andar mais ela para todo canto, já diz que elas estão botando as baratas para brigar, né? As aranhas para brigar, como diz o Raul Seixas. Então, são paradigmas que existem que a igreja precisa quebrar. E uma das formas maravilhosas é através da dramatização, né? Pode ser apresentada para faixa etárias a partir de 8 anos, né? E quais são as vantagens? Permite a aplicação imediata do conteúdo abordado na aula. Imagine que eu estava abordando a aula e trazer um negócio desse cai como uma luva, né? As pessoas não esquecem nunca, né? O próximo é discussão ou debate, né? Muito parecido com perguntas e respostas. Vejo que eles valorizam muito esses métodos que trabalham o aluno, não é verdade? Que trabalham o aluno. Qual é o objetivo? Levar a turma toda a participação e oferecer contribuição para o seu aprendizado a partir das suas próprias opiniões. Faixa etária. Para que já exige uma faixa etária um pouquinho mais alta, porque para discussão ou debate, o comentarista diz a partir de 13 anos. Sim, concordo plenamente com ele. Com uma faixa etária dessa, para debate sobre certos temas, não pode colocar a criança de 6, 7 anos, né? Ele diz a partir de 13 anos. Ele dá exemplo aqui, numa lição sobre pecado. Questionar se a concepção de pecado muda conforme a cultura e os povos de países diferentes. Eu estou ensinando sobre pecado, aí dizendo naquele tempo ele destruiu Sodoma e Gomorra por causa do pecado. E hoje? As razões que ele destruiu Sodoma e Gomorra é pecado nos dias de hoje? Trazer aquilo para os dias de hoje e colocar em pauta o assunto, né? É muito eficiente. Ele vai mostrar aqui as vantagens desse método. Permite a participação de toda a turma. Todo mundo gosta de participar de um assunto desse polêmico, né? Oferecendo sugestões e contribuições sobre o tema em estudo, estimulando o pensamento e o desejo pelo reconhecimento. Qual a desvantagem? Eu volto a dizer que não vejo desvantagem. Exige bom preparo do professor. Isso não é desvantagem. Isso é dever de todo professor. Vocês estão diante de um homem que já teve costume de ler lição de escola dominical 15, 16 vezes antes de ministrar. Entende? Esse é o nosso ministério. Paulo diz quanto ao que ensina que haja dedicação no ensino, né? Então, exige bom preparo do professor, sabedoria, planejamento antecedente, bastante pesquisa sobre o assunto, capacidade de cumprir horários e de estar atento ao assunto, né? Ele deve ser um grande mediador do debate. Às vezes, dependendo do assunto, pode causar até discussão em sala de aula e o professor está ali para dar liberdade aos alunos, mas ele, na hora de pôr um ponto, ele tem que ter autoridade para isso, né? Leitura coletiva, esse aqui é o penúltimo, né? Leitura coletiva ou individual. A gente pensa de se tratar de uma coisa cansativa, mas não é. Qual é o objetivo? Permitir a participação e treinar a agilidade em encontrar textos bíblicos, especialmente realizando em forma de gincana e em grupo, né? Imagina uma lição sobre a história da Bíblia, você passar um trabalho para os alunos apresentar na outra semana, por grupo, para encontrar livros da Bíblia com facilidade, versículos bíblicos, né? E dar um livro da Bíblia, por exemplo, para a classe estudar e apresentar uma gincana na próxima aula. Imagina sobre o Salmo. E aí, quando chega na próxima aula, você coloca lá o livro em apreço Salmo, e aí começa a perguntar para os grupos, né? O que é que significa Salmo? Quantos salmos são atribuídos a Davi? Quantos salmos são atribuídos a Asaf? O que é que significa a palavra Selá, que aparece 71 vezes nos salmos? Se o aluno passou a semana estudando aquele livro, ele não terá dificuldade, né? Isso traz um conhecimento enorme, né? As vantagens, ele vai dizer: estimula a agilidade em localizar textos bíblicos, sua leitura e interpretação. O aluno vai aprender. Você sabia que tem
obreiro, que você disser, abra a Bíblia no livro de Jeremias, ele não sabe onde é. Né? Então, ajuda ele, né? Permite a participação da turma, e essa atividade estimula o interesse dos participantes em demonstrar sua habilidade em manusear a palavra. Desvantagem: pode deixar bastante tímido aqueles que têm dificuldade na leitura de interpretação, né? Mas o professor tem que ter cuidado. Alguns vão ficar meio esquivados. Eu mesmo aí no curso que eu ensino aos irmãos aí, tem alunos que eu nem chamo para ir à frente, para apresentar trabalho, a gente tem que respeitar, mas daqui para o final do curso a finalidade é quebrar esse conceito, né? Para isso estão estudando. Tempestades de ideias, esse aqui é o último, né? Qual é o objetivo? Permitir ao grupo a participação e conscientizar sobre a importância de se colocar em prática os ensinamentos obtidos na sala de aula. Depois de um assunto abordado, você jogar no quadro uma tempestade de ideia. Faixa etária, se recomenda a partir dos 10 anos de idade. Você não pode esperar a ideia da criança de 2 a 3 anos, né? A partir dos 10 anos de idade. Né? Exemplo, numa lição sobre solidariedade, pedi que os integrantes do grupo deem sugestão de como o cristão pode ser solidário nos dias atuais. Né? O que a igreja pode fazer? A igreja tem feito o seu papel? O que ficaria melhor? Né? E pedir a participação, né, da igreja. Quais as vantagens? O método de tempestade e ideias estimula a participação ativa do grupo, porque todo mundo é convidado a participar. Né? Integração e prática imediata das soluções encontradas. É um dos métodos onde é possível verificar mais rapidamente as contribuições e compreensão do ensino discutido em sala de aula. Eu discuti o assunto, li lá na lição e depois eu coloco o tema em pauta. A igreja tem feito o seu papel? Né? O que nós poderíamos fazer para ser melhor? Né? Enfim, as desvantagens. Exige do professor uma capacidade de análise e interação com o grupo a fim de estimular e criar condições para a prática das ideias e soluções encontradas. Ou seja, o professor deve ser atuante e estar disposto a encarar desafios juntamente com a sua turma. Isso é o mínimo que se espera do professor. A conclusão que nós temos, depois de abordar todos esses recursos, esses métodos que eles expôs aqui, a conclusão que chegamos é que o Ministério do Ensino é árduo. Não é para qualquer um. Não é à toa que Tiago diz: meus irmãos, muitos de vós não queiram ser mestre. Ele não está dizendo que é pecado, ele está dizendo não queiram, né? Sem saber as consequências. Paulo diz que aquele que ensina se dedica ao ensino. Agora, é um ministério árduo, é um ministério às vezes sem reconhecimento humano, mas é um ministério muito honrado por Deus, né? Em Daniel capítulo 12, versículo 3, tem uma promessa ali que é exclusivamente para professor e para mestre. Né? Aos que muitos ensinam, brilharão como astros, refulgirão. Né? Ali é uma promessa que não é para ganhador de alma, não é para pastor, não é para missionário, ali é exclusivamente para mestre. E eu sei que vocês estão fazendo esse curso porque aceitaram a responsabilidade do chamado. Eu quero agradecer a Deus e aos irmãos. Ouçam esse vídeo, desculpa qualquer erro aqui, porque é feito tudo de improviso. A paz do Senhor e fica com Deus.